Então tá. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Júlia, sou residente do CGP, boa tarde a todos. Eu fui orientada pela doutora Bárbara e no meu clube de revista eu quis falar sobre a interpretação da ferropenia em lactentes baseados em evidências. De onde saiu isso? Disso aqui, do tal do check-up, que toda mãe quer que a gente faça, solicite exames para saber se está tudo bem com a criança. E aí, uma coisa que incomoda é que às vezes a gente pede exame sem saber o que vai fazer com ele depois. E aí eu queria inicialmente ver quais são as evidências da solicitação de exames para criança saudável por faixa etária. Só que ia ficar um tema muito extenso, e aí a gente selecionou para falar sobre a deficiência de ferro. Por quê? A anemia por deficiência de ferro ela é a mais comum das carências nutricionais e tem uma maior prevalência em mulheres e crianças, principalmente nos países em desenvolvimento, que vai ser o caso do Brasil, né? Essa figura traz o mapa, né? E aí fala sobre a prevalência de anemia em diferentes regiões do mundo. Esse dado é de 93 a 2005, de 1993 a 2005, da Organização Mundial da Saúde, que coloca o Brasil como uma área de prevalência severa, acima de 45% de prevalência de anemia. Esse outro aqui é um pouco mais atualizado, de 2011, também com dados da Organização Mundial de Saúde, falando que a prevalência da anemia no Brasil é moderada, que varia de 20% a 35%. A gente, procurando especificamente a epidemiologia do Brasil, os dados eles variam muito, e a maior parte provém de estudos isolados e de grupos que não representam a realidade nacional. Então, a gente não consegue estabelecer com precisão a prevalência de anemia no Brasil. A gente achou uma revisão sistemática com 53 artigos do ano de 2009, falando que a prevalência descrita para anemia foi de 53%, e a maior parte era nas regiões Norte e Nordeste. O que é, então, anemia, deficiência de ferro? Esses termos divergem como que é? A deficiência de ferro, então, é um estado em que não há ferro corporal total suficiente para manter as funções fisiológicas normais. E aí ele é definido, na maioria das vezes, com valor de ferritina sérica menor que 15 microgramas. Esse valor a gente vai discutir mais para frente, porque a ferritina também pode ser um marcador de atividade inflamatória. E aí pode alterar esse valor e falsear uma deficiência de ferro, né? Não identificar uma deficiência de ferro. E a anemia a gente pode falar assim, que é o grau máximo da deficiência de ferro, que é definida com uma concentração de hemoglobina baixa, que vai estar 2 desvios padrão ou mais abaixo da média para a população saudável do mesmo sexo e idade. Então, para a população pediátrica, a gente vai considerar a anemia, uma hemoglobina menor que 11, entre 6 meses e 5 anos, e menor que 11,5 entre 5 anos e 12 anos. E uma ferritina baixa, uma deficiência de ferro, menor que 15 em todas as idades dessa faixa etária, até 12 anos, né? Tá, então o que a gente quis fazer? Longe da gente querer fazer um protocolo das recomendações, a gente não quis montar um protocolo inicialmente, mas a gente procurou os principais sumários que falam sobre a dosagem de ferritina, rastreamento de anemia, profilaxia, tratamento, e a gente quis fazer uma comparação entre os sumários para tentar estabelecer algumas conclusões do que a gente pode levar para a prática de solicitação de exames, de tratamento. E aí a gente usou esse guideline da Organização Mundial da Saúde, que fala sobre o uso da ferritina, então é um consenso de 2020, e ele estabelece bem as evidências sobre o uso da ferritina. E a gente usou também o up-to-date e a diretriz, que é da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é a principal sociedade que faz as orientações aqui no nosso país, né? Que importam para a gente. Então, por que a gente quis falar sobre anemia ferropriva? Quais são os desfechos importantes para a gente falar da questão da ferropenia? Que a anemia ferropriva ela tem um efeito no crescimento e no desenvolvimento de populações em risco, que pode afetar grupo em idade de crescimento e comprometer o desenvolvimento cerebral. Que ela traz repercussões importantes e deletérias de longo prazo, desenvolvimento de habilidades cognitivas, comportamentais,
de linguagem e capacidades motoras. Então, isso vai ter um impacto para o indivíduo para o resto da vida, não só na infância. E aí, uma coisa que eu achei interessante, que o possível impacto negativo, ele permanece mesmo depois do tratamento precoce por décadas, especialmente nas crianças, que são pouco estimuladas ou de baixo nível social e econômico. Então, é uma coisa muito importante da gente considerar e não deixar acontecer. Outra coisa que está associada à anemia ferropriva, presença de cáries dentárias, menor discriminação e identificação de odores, alteração do sabor e do apetite, alteração na imunidade não específica, resposta alterada ao estresse metabólico, desenvolvimento audiovisual. Então, tudo isso está envolvido na anemia ferropriva. Então, pensando nas manifestações clínicas e a lista de desfechos que a gente consideraria importante para analisar na ferropenia, acho que o desfecho mais crítico e principal que a gente quer ver é sobre o desenvolvimento neurocognitivo. Vai ser o desfecho mais importante, que vai trazer mais impacto em relação à anemia. Os sintomas propriamente ditos da anemia, como letargia, irritabilidade, palidez, que impactam na qualidade de vida da criança. Da questão da ferropenia, na profilaxia, tratamento, então seria em relação ao efeito colaterais do uso da suplementação de ferro ou do tratamento com ferro, que seriam náuseas, vômitos, diarreia. Isso também tem um impacto importante, principalmente para a adesão do tratamento. E também a interferência da anemia na imunidade e infecções, que é um desfecho também importante. Eu não consegui linkar aqueles programas de interação nos slides, porque sempre dá problema. Então, aí pode escrever no chat mesmo, se alguém quiser escrever, quais seriam, assim, nesse momento, as boas práticas recomendadas. O que a gente sabe, assim, que está bem estabelecido em relação à ferropenia, em relação à prevenção, o que a gente recomenda para prevenção, para profilaxia, o que a gente sabe normalmente? Agora eu tenho que tentar ver o chat, que eu não estou conseguindo ler. Ju, eu posso ler para você, se eles colocarem aqui, tá bom? Então tá bom. O Paulo, sulfato ferroso a partir de 6 meses em recém-nascido termo e antes no recém-nascido pré-termo. Dosagem de acordo com o peso de nascimento. Ótimo. Mais alguma boa prática? A Renata, lactentes a termos, profilaxia de ferro a partir de 3 meses de vida. Tá, é o que a sociedade recomenda, né? Tá, então tá, vou falando aqui o que a gente considerou de consenso de boas práticas que a gente usa. Estimular o aleitamento materno, então a gente sabe que o leite materno tem um impacto importante no fornecimento de ferro para os lactentes, até principalmente os 3, 6 meses de idade, então o ferro é muito biodisponível, bem absorvido e é importante para a prevenção de anemia nessa idade. Profilaxia com sulfato ferroso, a gente sabe que tem que ter profilaxia em menores de 2 anos, agora a dose, quando iniciar, isso não é bem um consenso, tem uma divergência em algumas coisas, e a gente vai discutir mais para frente. A gente sabe também que é boa prática evitar o uso de leite de vaca in natura, então, ou o leite em pó integral, ou o leite de vaca de caixinha em menores de 12 meses. A gente sabe que o consumo do leite sem ser em fórmula, sem ser o leite modificado, está associado ao risco de deficiência de ferro. E é uma boa prática também estimular o consumo de alimentos ricos em ferros, né? Então, a gente sabe que isso é importante para a gente prevenir a anemia. Então, a gente procurou as intervenções citadas nos sumários, que impactariam no tratamento, na triagem da deficiência, na profilaxia. E aí a gente vai falar sobre a triagem da deficiência do ferro, a dosagem da ferritina, e se a dosagem da ferritina tem que ser associada ao PCR, prevenção da deficiência de ferro, que é a profilaxia, que até algumas pessoas falaram que seria uma boa prática, tratamento da anemia e da deficiência de ferro, e a ferritina para avaliar o impacto das intervenções relacionadas ao ferro. Então, avaliando os sumários, as concordâncias e discordâncias entre os sumários. Lembrando que não é protocolo, é só uma comparação dos sumários, tá? Em relação à triagem da deficiência de ferro. O UpToDate vai de encontro com o que a Academia Americana de Pediatria fala, que orienta uma triagem laboratorial universal
Para criança nos Estados Unidos e populações semelhantes, eles colocam de 9 a 24 meses, em vez de uma triagem seletiva, só que com uma qualidade baixa de evidência. A SBP coloca que é uma proposta de consenso que haja uma triagem de exames em crianças a partir dos 12 meses de vida. Então, todo mundo a partir de 12 meses, todas as crianças com 12 meses deveriam ser submetidas à triagem de anemia ferropriva. Deixa eu só mutar aqui o microfone. Eu não consigo. Eu te dei 480 e o gesso, né? Aí deu. Então, tá. Então, voltando da Academia Americana e o UpToDate, o que ele recomenda? Triagem universal para todas as crianças, mas com uma evidência baixa. Eles falam que só o exame físico e a avaliação dos riscos não seria suficiente para a gente fazer uma triagem sem solicitar exames. A SBP também recomenda a triagem de exames para todas as crianças a partir dos 12 meses de vida. Só que a Sociedade Canadense de Pediatria, eu vi também do Reino Unido, essa força-tarefa dos Estados Unidos, que é uma associação de voluntários que buscam encontrar melhores evidências e recomendações, eles não recomendariam a triagem universal, porque não existem estudos que avaliam o impacto da triagem de rotina e suplementação de ferro nos Estados Unidos e em outros países semelhantes. Então, o que o UpToDate fala, a Academia Americana de Pediatria fala? Que é importante a história alimentar focada, que o teste de triagem mais importante para detectar a deficiência de ferro vai ser a história alimentar. Ela vai ser mais específica do que uma concentração de hemoglobina isolada, mas mesmo assim eles recomendam fazer essa dosagem, né? E aí, essa avaliação do risco, ela deve existir em todas as consultas de puericultura, dos 4 meses aos 3 anos de idade, em todas as consultas, e depois anualmente a partir de então, né? A partir dos 3 anos. Qual que é essa avaliação de risco? Quais riscos são esses para ferropenia, anemia ferropriva? Então, vai ser na idade perinatal, prematuridade, para crianças até 2 anos, de 6 meses a 1 ano, seria principalmente os fatores dietéticos, que seria a falta de suplementos de ferros para bebês amamentados, uso de fórmulas infantil com baixo teor de ferro, alimentação com leite de vaca in natura, né? Alimentos complementares ricos em ferros insuficientes, que eu já vou explicar o que é isso. De 1 a 12 anos também seria ingestão excessiva de leite de vaca, ferro insuficiente nos alimentos. Então, identificou o risco, teria indicação de pedir o exame segundo a Academia Americana, Associação Americana de Pediatria, que é o que fala o UpToDate também. O que são esses fatores dietéticos? Como que funciona isso? Tem vários alimentos que estão aí que são ricos em ferro. Brócolis, espinafre, couve, e aí tem as carnes, né? O fígado, são alimentos ricos em ferro. Mas eles não têm a mesma biodisponibilidade. Então, ou seja, eles não são absorvidos da mesma forma pelo organismo. A gente sabe que tem o ferro M e o ferro não M. O ferro M, ele é o menor absorvido e ele vem derivado de produtos de origem animal. Então, ele tem mais biodisponibilidade e o ferro é melhor absorvido quando tem o consumo desses alimentos. Outros alimentos, por exemplo, brócolis, os alimentos de origem vegetal, tem o ferro não M, que é menos biodisponível, ele é menos absorvido, e aí uma alimentação deficiente em ferro M pode não ser suficiente para suplementar os estoques de ferro, para suprir os estoques de ferro que a criança precisa. Essa absorção do ferro não M, que são de vegetais e de cereais, ela tem interferência também de outros nutrientes, outros micronutrientes. Por exemplo, a vitamina C, ela aumenta a absorção do ferro não M presente em cereais, por exemplo. Então, tem que levar tudo isso em consideração. Mas uma alimentação pobre nesses nutrientes seria, então, um fator de risco, acender um alerta para fazer um rastreamento de anemia. Outra coisa que eu achei interessante, que a gente viu em todos os sumários, que está bem estabelecido, é a questão do leite de vaca. Tanto a Academia Americana, quanto a SBP, a ESPGHAN, né, que é a Sociedade Europeia de Gastroenterologia,
recomendam que o leite de vaca, em relação, assim, à prevenção de ferropenia, né? O leite de vaca não modificado, que seria o leite de vaca de caixinha, ou a fórmula integral, o leite integral em pó, até a idade de 12 meses, ele deve ser evitado. Isso é um consenso, todos falam isso, que não dar não dar leite de vaca in natura antes dos 12 meses. E após os 12 meses, essa ingestão ela deve ser limitada. Varia entre de 500 a 750 ml por dia. Então, acima disso, seria um fator de risco para a ferropenia, que o leite de vaca atrapalharia na absorção do ferro e seria um fator de risco a ser considerado. Então, teve uma concordância entre todos esses sumários sobre a recomendação do leite de vaca. E aí, voltando na triagem proposta pelo UpToDate. Então, todas as crianças fariam de 9 a 12 meses um hemograma. Crianças com alto risco, que seriam esses que eu acabei de falar, com história de alimentar com risco ou com prematuridade, deveriam fazer um exame de 9 a 12 meses e outro de 15 a 18 meses. E as crianças com necessidades especiais, elas deveriam ser triadas de 9 a 12, de 15 a 18 e na primeira infância de 2 a 5. E eles também falam, a qualquer momento que o risco é identificado, esse exame também deve ser solicitado. Na SBP, também considera que a avaliação clínica não é suficiente para a detecção de casos precocemente e que, de rotina, todas as crianças a partir de 12 meses deveriam ser submetidas a um exame de hemograma completo, contagem de reticulócitos e ferritina. Da contagem de reticulócitos, só a SBP que eu vi colocando isso. Do UpToDate fala do hemograma e a ferritina eu vou falar mais para frente. A Força-Tarefa dos Estados Unidos fala que a hemoglobina ela é sensível para detectar a anemia ferropriva, mas não é sensível para detectar a deficiência de ferro. E que não justificaria a gente ficar solicitando hemoglobina para todas as crianças, sendo que a sensibilidade para identificar anemia é baixa. E o valor preditivo positivo de hemoglobina baixa para deficiência de ferro em crianças menores de 12 meses varia de 10% a 40%. Então, não ajudaria muito na identificação da anemia. E outra coisa é que bebês, principalmente antes dos 12 meses de idade, a deficiência geralmente se resolve espontaneamente, então não faria sentido a gente ficar dosando isso. Então, a gente achou as concordâncias e discordâncias insuficientes para a gente recomendar alguma coisa. Porque aí o que a gente pensou? A gente vai ter que avaliar o risco-benefício. Nessa idade de 12 meses, 1 ano, né? A idade que a criança é mais estressada, que mais odeia médico, e a gente vai ficar pedindo um exame estressante, e às vezes que não vai valer a pena, se ela já tem tudo certinho, já faz a profilaxia, já teve um aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, tá comendo bem, por que a gente vai ficar furando ela, sabe? Só para a gente ver o resultado do exame que não vai ajudar tanto assim? A gente achou que tem dificuldade na prática da realização da intervenção, principalmente pelos profissionais, porque não é todo mundo que consegue colher exame em crianças de 1 ano, gritando, imagina no posto de saúde, aquela confusão, tentando colher exame, não é uma coisa tão simples assim. Não necessita de procedimentos de alta complexidade, a solicitação de exames são exames que são de rotina no SUS e teria baixo custo. Então, o que a gente acha em relação à triagem? Que a identificação dos fatores de risco para deficiência de ferro, elas são importantes para guiar a solicitação de exames complementares. Então, seria mais compartilhar decisões com a família. Se identifica alguma deficiência, se a criança não está fazendo profilaxia, às vezes justifica fazer um exame para a gente ver se não tem uma anemia que necessite de tratamento. Mas ficar dosando hemograma, ferritina em crianças que não teriam risco, às vezes não faria muito sentido e geraria um estresse maior. E outra coisa que a gente teve uma conclusão em relação ao leite de vaca, que ele está bem estabelecido como fator de risco se consumido em grande quantidade. Tá, agora vamos para a dosagem de ferritina e dosar ferritina associada ao PCR. O que tem de recomendado? A Organização Mundial de Saúde coloca que a ferritina é um bom marcador de reserva de ferro e ela deve ser usada para diagnosticar a deficiência de ferro em indivíduos aparentemente saudáveis.
É uma recomendação forte, com uma certeza moderada de evidências. O UpToDate coloca que o teste não é indicado rotineiramente em pacientes saudáveis e que, na maioria das situações clínicas, o hemograma completo já é suficiente. A SBP coloca que medidas de avaliação de hemograma associado ao PCR e ferritina são propostos como exames iniciais em todas as crianças de 12 meses de idade. Então, a SBP não coloca só o hemograma, mas também a ferritina junto. A gente achou que foi suficiente a gente considerar a dosagem de ferritina para ver a questão da deficiência de ferro. Agora, o que fica um pouco incerto é a questão do valor da ferritina que a gente vai considerar uma deficiência. Esse consenso da Organização Mundial da Saúde propõe o valor da ferritina um pouco mais alto, considerando indivíduos com contexto de infecção ou inflamação. Então, crianças de 0 a 23 meses e de 24 a 59 meses, uma ferritina menor de 12 para indivíduos saudáveis, indicaria deficiência de ferro, e é uma menor que 30 para indivíduos que tenham alguma inflamação. Crianças de 5 a 10 anos e adolescentes de 10 a 20, seria uma ferritina menor que 15 ou menor que 70 no contexto de inflamação. A SBP coloca que a ferritina faz uma detecção precoce da deficiência, e isso é importante para não chegar até a anemia, né? E o critério proposto para a ferritina é que a criança deve ter valores acima de 30. Então, ela já considera valores acima de 30 da ferritina para todo mundo. E os valores de 15 indicariam uma deficiência grave, e os valores intermediários, eles devem ser avaliados após a suplementação de ferro. Então, pela SBP, o alvo seria sempre a ferritina maior que 30. Do UpToDate, a gente achou que a solicitação de ferritina, eles colocam em situações específicas. Eles falam que o hemograma já é suficiente para identificar a anemia, e juntando os fatores de risco, já dá para inferir que seria uma anemia ferropriva, e propõe uma prova terapêutica com sulfato ferroso. E aí eles recomendam a dosagem de ferritina em situações atípicas de apresentação da anemia por deficiência de ferro, que seria quando ela ocorresse em idade de 3 a 12 anos, que não teria riscos alimentares associados e tivesse outras possibilidades de anemia. E aí que nesse contexto seria interessante solicitar a ferritina. Que a gente acha que, assim, se a ferritina é um exame disponível, que está de fácil acesso, já vai colher um hemograma, tem a indicação, tem o fator de risco para colher, não custa nada colocar a ferritina junto na avaliação do hemograma para já conseguir fazer a determinação precoce da deficiência de ferro. Aí, então, por que surgiu a dosagem de ferritina com PCR? A gente viu lá atrás que os valores variam dependendo da presença ou não de infecção. Então, alguns sumários recomendam a dosagem de PCR para avaliar a presença ou não de infecção, para ver qual vai ser o valor de corte da ferritina. Então, se a gente tiver uma ferritina menor que 15, 12, dependendo da idade, já é consenso de que é uma deficiência de ferro. Só que se tiverem valores intermediários, a gente não dá para saber. Se a ferritina estiver normal ou aumentada, em vigência de uma infecção, a gente não tem como afirmar que a criança está com o estoque de ferro adequado. Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda, em situações de infecção e inflamação, que a ferritina sérica deve ser avaliada com medição de 2 proteínas de resposta de fase aguda, o PCR e esse AGP, que a gente até pesquisou, alfa-1 glicoproteinasta, também é um marcador de inflamação, que parece que é até mais precoce que o PCR. Não está disponível para a gente, mas o PCR está disponível, então a gente acha que associar a medida do PCR à ferritina seria interessante para a gente ter uma ideia de qual valor de ferritina usar. É uma recomendação forte, com certeza moderada de evidências. Pelo UpToDate, em pacientes com infecção simultânea, no momento da avaliação de anemia por deficiência de ferro, a solicitação de um marcador de inflamação, como o PCR, pode ser avaliada para validar os resultados da ferritina sérica. E é a mesma coisa que fala a Sociedade Brasileira de Pediatria, que seriam medidas de avaliação de hemograma associado ao PCR e a da ferritina, que eles são propostos como exames iniciais em todas as crianças aos 12 meses. Então, a SBP, além de pedir hemograma, ferritina, contagem de reticulócitos, acrescentaria um PCR. A gente achou que é suficiente, que não seria uma coisa tão absurda pedir a ferritina junto com o PCR em situações em que
haja um contexto infeccioso ou inflamatório, para a gente conseguir identificar a deficiência de ferro. Então, a ferritina é um bom marcador de deficiência de ferro e identifica precocemente essa deficiência. Avaliar a solicitação com hemograma na presença de fatores de risco, que a gente acha aquela questão que o UpToDate coloca de só em casos específicos que fogem do padrão a ferritina seria solicitada. Eu acho que isso não cabe, já se vai solicitar hemograma, solicita a ferritina junto. E associar o valor da ferritina ao PCR em contextos de infecção é uma coisa aceitável também. Em relação agora à parte mais polêmica, que é a prevenção da deficiência de ferro, a profilaxia. A OMS recomenda suplementar ferro em crianças de 6 a 23 meses, em países onde a prevalência de anemia seja 40% ou mais. O UpToDate, que é da Academia Americana de Pediatria, coloca que bebês a termo devem iniciar suplemento de ferro aos 4 meses de idade, 1 miligrama por quilo por dia de ferro elementar, até que o bebê esteja ingerindo quantidade suficiente de alimentos complementares ricos em ferros, que isso possa ser até mais que 2 anos, né? Eventualmente, se a criança não conseguir, pela alimentação, suprir essas necessidades. A SBP coloca que a suplementação com ferro ela deve ser iniciada aos 3 meses de idade e mantida pelo menos até o 2º ano de vida, independente do regime de aleitamento. A ESPGHAN coloca que não há evidências de que suplementos de ferro devam ser fornecidos a bebês com peso normal a nascer, alimentados exclusivamente com leite materno durante os primeiros 6 meses de vida, em populações de baixa prevalência da anemia ferropriva, que não seria muito o nosso caso do Brasil. Na Europa, tudo bem. Aí, esse daqui é o que a gente conhece, né? Da profilaxia recomendada pela SBP, que recém-nascidos a termo, a gente deve iniciar 1 miligrama de ferro elementar por quilo de peso por dia, a partir do 3º mês de vida até o 24º mês de vida. E recém-nascidos termos que usem menos de 500 ml de fórmula infantil por dia também devem suplementar. Recém-nascidos com termo com peso inferior a 2,500, 2 miligramas por quilo de peso por dia, a partir de 30 dias, durante 1 ano, e após esse período, 1 miligrama por quilo por dia mais 1 ano. E o recém-nascido pré-termo, dependendo do peso, tem a recomendação de 2, 3 ou 4 miligramas por quilo de ferro por dia. Então, assim, eu procurei de onde que eles tiraram essa suplementação a partir do 3º mês de vida. E aí estava linkado nesse consenso de anemia nutricional da Organização Mundial de Saúde, que eles falam do uso da suplementação de ferro em crianças de 6 a 23 meses. Eu não achei em lugar nenhum falando sobre essa questão de iniciar aos 3 meses. E a Academia Americana fala de 4, de iniciar aos 3 meses, eu não achei de onde eles tiraram isso. Só fazendo uma comparação da quantidade de ferro recomendada por faixa etária, por peso de nascimento, que ela varia, mas que existe o consenso que o ferro deve ser suplementado. Só a gente não sabe a partir de quando. Tem lugar que fala de 4 meses, de 2 a 6 semanas, até os 6 meses, dependendo se for baixo peso, essa daqui é a realidade da Europa, né? Aí a gente tem a nossa recomendação. E aí a gente achou que os sumários foram suficientes para recomendar uma suplementação, uma profilaxia com ferro, só que não foi suficiente para a gente estabelecer quando começar. Então, acho que vai ser aquela coisa de novo da gente ver o risco-benefício. Aquela criança que está em aleitamento materno exclusivo, mamando direitinho, ganhando peso, a mãe não teve nenhum fator de risco, não teve anemia durante a gestação, não tem nenhum fator de risco. Será que vale a pena a gente começar um sulfato ferroso com 3 meses, com esse aleitamento materno super bem estabelecido? E aí a gente sabe que o sulfato ferroso tem efeito colateral, que ele dá sintoma gastrointestinal, que começa a dar constipação e vai acabar gerando um estresse na família. Então, eu não sei se começar o sulfato ferroso tão precoce traria um benefício. E aí, pelos sumários que a gente pôde ver, a gente tem respaldo na literatura para começar o sulfato ferroso a partir dos 6 meses, e às vezes reduz o efeito colateral em crianças menores e aumentaria até a adesão dessa profilaxia até os 24 meses, né?
E os demais, em relação à dificuldade de prática, disponibilidade da medicação, o fosfato ferroso é um medicamento padronizado no SUS, tem baixo custo, a gente não achou que seria nenhum problema. Acho que seria o maior problema mesmo a adesão relacionada aos efeitos colaterais. Então, a gente acha que crianças menores de 2 anos devem receber profilaxia como suplementação de ferro em regiões de alta prevalência de deficiência, que seria o caso do Brasil. E quando iniciar, são diferentes opções e seria mais uma decisão compartilhada e avaliação dos riscos. Em relação ao tratamento da anemia e deficiência de ferro, eu trouxe isso porque eu achei interessante, que assim, todos os lugares falam de recomendação de 3 a 5 miligramas de ferro elementar por quilo por dia, 3 a 5, 3 a 7 em alguns lugares que eu vi. Só que eu achei interessante essa do UpToDate, de colocar aqui de 3 miligramas por quilo de ferro elementar uma vez ao dia pela manhã ou entre as refeições, já é suficiente. Eles escolhem usar o fosfato ferroso na dose de 3 porque foi eficaz em um ensaio clínico e pode ser mais bem tolerado que doses mais altas que às vezes são usadas. Então, já começar com uma dose não baixa, é uma dose de tratamento de 3. Começar com essa dose é ok, a gente não precisa de começar com a dose de 5, de cara, de 4, porque aí a gente vai estar melhorando a adesão, porque vai reduzir o risco de efeitos colaterais. Da SBP, ela coloca de 3 a 5, fracionado em dose única, fracionado ou em dose única antes das refeições por 3 a 6 meses e confirmação de sucesso terapêutico. E aí eles colocam que a dose vai depender da tolerância. Você começa com uma dose mais alta e se a criança for tendo efeitos colaterais, você vai reduzindo a dose. Então, assim, por que não começar já com uma dose de 3 e evitar que tenha uma perda da adesão nesse tratamento da anemia? Então, a gente achou que foi suficiente a dose para tratar e as recomendações. Em relação ao uso da ferritina para avaliar o impacto das intervenções relacionadas ao ferro. Esse foi o que mais decepcionou, porque a gente estava esperando que esse guideline da OMS colocasse quanto tempo que eu tenho que dosar a ferritina, até quando que eu devo considerar que o estoque está adequado, mas eles acabaram não respondendo isso. Eles só falaram que a concentração da ferritina ela vai aumentar em resposta às intervenções relacionadas ao ferro, e ela pode ser usada para monitorar e avaliar o impacto das intervenções no estado do ferro, e é uma recomendação forte, moderada, certeza de evidência. E aí, o intervalo após o início de uma intervenção de ferro em que a ferritina deve ser medida vai depender do tipo de intervenção e a quantidade de ferro fornecida, ou seja, não ajudou em nada a gente para determinar o intervalo de solicitação dessa ferritina e quando interromper o tratamento. A medição da concentração de ferritina pelo UpToDate pode ser útil para determinar a necessidade de terapia adicional de ferro para repor os estoques de ferro, né? Então, seria a medição da ferritina para identificar a deficiência de ferro e repor consequentemente. E eles sugerem continuar a terapia com ferro por aproximadamente 1 mês após todos os parâmetros do hemograma completo terem normalizados para permitir a reposição dos estoques do ferro. Então, eles não usam a ferritina como guia para término do tratamento. A SBP coloca que a monitorização do quadro deve ser realizada pelos parâmetros laboratoriais de reticulócitos, hemograma completo a cada 30 a 60 dias, e a dosagem de marcadores de estoque de ferro-ferritina com 30 e 90. O tratamento deve durar até a reposição dos estoques de ferro, quase sempre por volta dos 6 meses de tratamento. E aí eu entendi que eles iam considerar o valor de 30, que é igual eles tinham falado anteriormente, que o valor de 30 já seria um valor suficiente para considerar que o estoque está reposto. Então, a gente considerou suficiente usar a ferritina como marcador de impacto da intervenção. O que a gente teve como conclusão? Que o pediatra ele deve estar atento na importância da anemia no país. A gente vê que ainda a anemia é muito prevalente, para evitar a ocorrência de deficiência de ferro mesmo em fases iniciais, prevenindo a consequência de longo prazo dessa carência. Essas são minhas referências. Obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa. Muito bom, Júlia. Foi ótima a sua apresentação. Achei super interessante. A Bárbara conseguiu. A Bárbara entrou, Eva. Consegui entrar, Júlia. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Oi, Cris. Deu tudo certinho na primeira aula? Tudo certinho. Que bom.
Então, a Júlia, que escolheu esse tema, né, ela queria falar sobre triagem. E aí a gente começou a pensar se a gente falaria sobre triagem de qual tipo de exame. A princípio a gente pensou até que seria em relação a dislipidemias, né, Júlia? Uhum. E depois nós pensamos que a triagem do ferro era uma coisa assim que tinha muito a ver com a alta prevalência de ferropenia e de anemia ferropriva, que poderia ser uma coisa que é muito parte do nosso dia a dia, né? E a gente acabou partindo para aquele sumário da OMS. Eu perdi o comecinho, não sei se você até chegou a falar disso, que a gente pensou em apresentar primeiro esse sumário da OMS, e depois que a gente leu, deu vontade de comparar os sumários, e acabou que a gente trouxe uma revisão, que foi até um pouquinho diferente do que é a proposta da apresentação do PS10 geralmente, mas aí a gente fez tipo uma revisão e uma comparação de sumários, que eu acho que, né, que seria para a gente ter um apanhado geral assim da situação. E aí que a gente viu, né, que foi assim novidade para mim, que a Júlia falou que tinha ouvido em uma aula recente, que era essa questão do PCR junto com a ferritina, né? Me surpreendeu um pouco também. Inclusive eu vi que Dani Rocha está na aula e eu estou me sentindo assim muito privilegiada. Eu acho que ela está ainda, e que se ela puder falar depois vai ser maravilhoso. Mas eu vou fazer minhas considerações primeiro. Que a gente, né, viu essa questão do PCR junto com a ferritina, que pode ser uma coisa bem interessante, não é uma coisa que eu fazia na minha prática clínica, que eu acho que talvez valha a pena considerar. Nenhum sumário fala de fazer a cinética do ferro completa, né, então acho que é uma forma da gente tipo, fazer uma economia mesmo, que a ferritina bastaria como triagem aí da ferropenia junto com o hemograma. E que aí então o PCR é um exame também que não vai ser muito oneroso e que nos ajuda na interpretação da ferritina, né? Uhum. O mais importante sempre é batendo naquela tecla de fazer uma boa anamnese, de ver se a criança realmente está se alimentando bem ou não, quais os fatores de risco. E acabou que muitas vezes a gente chegou na decisão compartilhada, porque nenhum sumário fechava muito bem e nem trazia para nós de onde que vinha muito aquela recomendação. Igual a da SBP, né? Tipo assim, é a partir dos 3 meses. Deu para entender, porque é muito prevalente na população, né? Mas não foi nada muito baseado em evidências, assim. Então, por isso que eu acho que é uma recomendação fraca, que a gente chegou a essa conclusão de que cabe uma decisão compartilhada aí, entre 3 e 6 meses, quando que a gente vai iniciar esse ferro, vamos compartilhar essa decisão com a família, né? E a mesma coisa sobre a triagem. Será que eu vou cegamente, com 12 meses, pedir para todo mundo, assim, né? Então, a questão da pressão, só colocar um parênteses, também tem uma questão da pressão da indústria farmacêutica muito grande, né? Nessa, assim, cada porcentagem, isso com razão é muito prevalente mesmo, mas assim, quanto mais cedo a gente prescrever os Verdade, por mais tempo eles vão comprar, né? E vão vender, assim. Realmente, eu não tinha nem pensado nisso. Foi muito discutida quando saiu essa recomendação da SBP, que foi questionada por muitos hematologistas, especialistas. Exatamente. E que já teve até um outro clube de revista, que foi o da Laísa com a Mari Guerra, né? Que realmente tentou destrinchar de onde que tinha saído essa recomendação e não encontrou realmente um elemento, assim, né? Uma evidência para justificar. Foi mais um consenso de especialistas mesmo, que eles acabaram adiantando essa idade. Mas que eu acho que a gente tem que levar em conta isso, o risco de efeitos colaterais, de ser uma medicação que está entrando num momento de aleitamento materno exclusivo, né? Será que esse é o momento mais apropriado mesmo? Então, acabou que aí a gente até ampliou um pouquinho o tema, que a gente resolveu falar sobre a ferritina com PCR, um pouquinho de triagem, um pouquinho de tratamento, que aí deu um apanhado geral, assim. Acho que eu gostei muito, eu aprendi muito com a Júlia, eu achei que a gente acabou discutindo várias coisas, assim, que é muito do dia a dia do pediatra, acho que pode ajudar, né, no posto, nessas decisões que a mãe, igual aquela figurinha que ela pôs no começo, quer fazer um check-up. Tipo, como assim? Calma, Não né? faz sentido sair pedindo tanto de exame, né? Eu acho que agora a gente tem mais elementos, assim, que check-up é esse, faz sentido fazer uma ferritina, como é que é a alimentação desse meu menino, ele foi prematuro, teve fatores de risco. Acho que a gente consegue ter os elementos para fazer uma anamnese bem feita e decidir junto com essa família se é momento de triar, qual é o momento de iniciar com a profilaxia, né? E eu acho que Júlia cumpriu com os objetivos, ela super estudou, foi atrás de vários sumários, a gente ficava intrigada, pensava nas coisas, e nós trouxemos um pouquinho adaptado aí o modelo do protocolo clínico. A gente não fez um protocolo, a gente só organizou nesse formato de protocolo para conseguir transmitir as mensagens de uma forma condensada. Acho que é isso, assim. Mas ela ponderou super bem.
Ficou muito bem pensado. Obrigada. Trouxe muita luz para onde tem muita dúvida. E eu acho que vai passar muito por isso, essas questões de compartilhamento de decisões, né, de ponderar a história. Muito bom. Obrigada. Obrigada, viu, Bárbara, pelas orientações. Foi um prazer. Thalita, querida, quero te ouvir também. Thalita, Dani. Oi, pessoal, tudo bem? Saudade de vocês. A Dani tá aí? Eu achei que ela teve que sair, não? Ela justificou que a Helena estava com a Helena sozinha. Né? Gente, com criança sozinha fica mais difícil. Primeiro eu queria, né, elogiar e parabenizar muito essa dupla maravilhosa, Júlia e Bárbara. Obrigada. Com esse tema tão bom. E aí vocês já me ganharam 1000 pontos comigo na hora que vocês colocam o título, né? De falar da questão da descendência do ferro baseada em evidência. Eu falei, pronto, né? Vou ter que assistir. Fui convocada. E adorei, assim, achei maravilhosa. Achei, Bárbara e Júlia, tá? Apesar de vocês repetirem 200 vezes que não é um protocolo, mas que é o pontapé inicial do protocolo, tá? Eu realmente... Vou confessar para vocês que, assim, teve muitas novidades, mas eu também saí com muitas dúvidas, com muita vontade de me aprofundar mais nessas questões, né? Alguns momentos mostrava a tabelinha, Júlia, e colocava lá a comparação dos sumários, aí você colocava assim, suficientes. Aí eu pensava assim, para mim não foi suficiente. A gente vê assim, é suficiente nisso, mas no resto não tá suficiente. Isso, exatamente. Você falava bonitinha na sua fala, assim, por exemplo, é suficiente na recomendação da profilaxia. Ponto. Agora, quando começar? Ou quando começar, né? Então, assim, eu achei que eu posso fazer uma lista de próximos clubes de revistas só com temas oriundos dessa aula. Então, para mim, eu adoraria investigar melhor sobre essa questão de fazer, né? Por exemplo, primeiro ponto, né? Quando você colocou sobre a triagem universal, né? Então, há discordância entre os sumários, né? Eu entendi que alguns falam, por exemplo, igual a Sociedade Brasileira de Pediatria, 12 meses, ponto, independente de fator de risco. E eu achei fantástica essa tabelinha de fatores de risco, achei muito, assim, sensata, né? Fazer a triagem nessas circunstâncias. Mas aí seria bacana aprofundar para saber se existe mais algo, né, a respeito disso. Depois, não sabia também, Bárbara, do PCR para ferritina. Achei muito interessante, com muita lógica, mas, mais umas vezes, os sumários não foram concordantes, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria mandou pedir ferritina todas as vezes, né? E os outros, que eu achei mais sensato, pedir quando tiver na vigência de um processo infeccioso, né? Então, talvez a gente tenha que investigar isso. Qual que é o benefício desse PCR, né? No momento, assim, eu acho que ele tem o benefício está bem claro se a criança, no momento da coleta, também tiver com um processo infeccioso, mas se ela estiver totalmente saudável, será que a gente pede de rotina? Qual que é o ponto de corte que eu vou considerar esse PCR? Né, para poder falar que ele está alterado, para falar que está influenciando nessa ferritina ou não, né? Então, assim, mas achei assim... A maioria fala que é para pedir PCR mesmo, sempre. Nem é só quando tiver um contexto infeccioso, não. Todos falam para pedir junto, assim, uma coisa meio... Mas Thalita, de qualquer forma, eu acho que... Eu concordo, assim, plenamente com você. Eu e a Júlia, a gente tem total noção de que foi super ousado de trazer esse negócio como se fosse um protocolo, porque muitas coisas a gente gostaria de ter aprofundado muito mais, porque deu muita dúvida mesmo. Só que, assim, nós duas não demos conta de ir mais a fundo, mas, assim, eu acho que é ir por aí mesmo. Exatamente, uma foi puxando a outra, a gente falou, nossa, vamos apresentar isso e tal, mas com N dúvidas. E eu acho que realmente... que isso que é o maravilhoso, gente. Acho que não é nunca a nossa intenção de esgotar os assuntos, exatamente. De jeito nenhum. Por isso que eu estou aqui citando, porque quem estiver procurando aí temas no próximo clube de revista, disponível. Olha a lista que a gente já está dando, né? E eu acho, assim, maravilhoso a gente poder falar isso. Assim, a aula ficou impecável, cumpriu completamente os objetivos. Aliás, ela
foi além dos objetivos. Por quê? Além dela apresentar vários assuntos, ela instigou a gente. Ela me fez, assim, no meu caso específico, me fez querer, como você disse, deixa eu abrir um sumário aqui, deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu procurar mais, né? E eu acho que é isso que a gente quer despertar nos nossos residentes. Não é assistir uma aula e ficar na posição passiva, assim, legal, então tá, Júlia, o que eu tenho que fazer mesmo? Repete aí que eu tenho que anotar que eu vou fazer. Né? Eu ainda fiquei, olha só, eu também tenho esse pensamento, ainda pensei assim, gente, ela podia ter finalizado com as perguntas e as recomendações todas, né? Que aí eu tirava um print dessa tela, aí pronto, eu resolvia da minha vida, né? Mas não é esse o nosso objetivo. Então, assim, por isso que eu achei maravilhoso. O que mais me incomoda é isso, da gente ir fazendo as coisas, pedindo as coisas sem saber de onde que vem, de sair pedindo exame. Exatamente. Isso é o que mais me incomoda. E aí eu queria Júlia, falar alguma coisa sobre isso. E eu não vou me surpreender se a gente buscar mais informações e não encontrar. E a gente procurar as melhores evidências e não encontrar. A gente já ficou frustrada com isso, Thalita, porque não tinha muita coisa. Exatamente. Né? Porque, assim, conheço você muito bem, Bárbara. Tenho certeza que se tivesse um artigo, você ia mostrar no mínimo a capazinha dele lá para a gente ficar interessado em lê-lo, né? Eu lembro nessa apresentação da Laísa como que a gente ficou frustrado mesmo, que a gente não achou nada para justificar os 3 meses da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Porque, assim, eu consciente da prevalência e tudo mais, mas a grande pergunta é, trará benefício? Porque se a criança está em aleitamento materno exclusivo, será que ela vai se beneficiar com... Tem o problema todo da adesão, tem o problema dos efeitos colaterais, ainda será que tem benefício? E não há resposta na literatura. A verdade é essa. Quer dizer, pelo menos até lá, né? Eu não sei depois disso, mas certamente vocês procuraram, né? Então, eu achei maravilhoso e fiquei com muita vontade de que outros dessem continuidade a esse trabalho, né? Porque, imagina, protocolo é assim, né? Fiquei com uma dúvida muito importante, sabe no quê? Nos custos. Porque, olha só, como é muito prevalente, se a gente associa... Porque o PCR é centavos, então o PCR não vai ter muito problema. Mas a ferritina não é tão barata assim, eu não sei quanto, eu fiz até uma pesquisa rápida aqui. Olha só, um hemograma na rede privada sai por R$29. A ferritina por 9. No SUS vai sair menos, mas assim, qual vai ser o impacto em termos de saúde pública também, de gastos, que eu falo de custos? Sabe? Mas, ao mesmo tempo, quanto que isso vai ser positivo lá na frente, de prevenção, de anemia, de problemas cognitivos? E a dúvida é, vai mudar a conduta? Né? A gente vai continuar avaliando pela hemoglobina ou a gente realmente agora vai sempre avaliar a ferritina, né? Então, se a hemoglobina estiver baixa, a ferritina normal, vai todo mundo ficar tranquilinho de não dar... E o valor preditivo da hemoglobina é baixo já, isolado. A hemoglobina isolada não vai indicar deficiência, já vai identificar a anemia só. Então, exatamente. Então, ela já é um passo mais para frente, né? Então, assim, e o tema é maravilhoso, o tema dá para ficar meses a gente coisas, né? Conversando, e você fez essa função de instigar a gente, de deixar a gente com vontade de querer saber mais. Mas, assim, eu aprendi demais, assim, várias coisas, adorei o fator de risco, adorei saber do PCR, adorei saber da ferritina, adorei saber dos 3 miligramas só para o tratamento. Aí, ó, outra coisa maravilhosa. Maravilhosa. Entendeu? A gente tem mania de fazer dose máxima para as coisas e não precisa, né? Então, aí tá aí outra coisa que, né, depois no futuro, quem quiser pegar o artigo para a gente fazer um grade nisso, ia ser maravilhoso, né? Então, olha, eu já estou colocando a Júlia como a orientadora, né, Bárbara, dos próximos trabalhos. Ela, no mínimo, co-orientadora, ela vai ser, né, para ajudar a gente a continuar. E a Júlia está super empolgada nesses exames de triagem. Eu acho que a gente pode dedicar mais tempo para isso mesmo. Acabou que a gente fez um grande apanhado, mas tem muita coisa para aprofundar, né? E não dá para fazer sozinha, não. Opa, escorregou meu celular. Tem que chamar aí uma turminha boa, né? E olha só, já me surgiu uma outra ideia, hein? E o trabalho de conclusão de curso? Quem sabe a gente não pode trabalhar isso, hein? Às vezes você junta uma turminha que tem esse interesse e sai aí umas recomendações para você mesmo.
Tipo, não de é? exames E olha, de rotina na criança saudável. O que a gente tem que pedir, o que tem que investigar. nossa, Eu queria que fazer isso, só que não dava. contribuição. Só que não dá, é muito difícil. Não dá é muito numa difícil. apresentação, Não, mas você ainda não tem dava, um ano para fazer isso. Sim. Né? É. Então, aí, ó, junta aí mais adeptos para a gente fazer isso. Eu também me coloco à disposição, porque eu acho maravilhoso. Esse tema é algo que a gente tem que continuar investigando, porque tem muita coisa. Né? E tomara que a gente encontre boas referências para a gente poder tirar boas recomendações, né? Parabéns, viu? Obrigada, Vocês estão muito de parabéns. Obrigada. Dani. A Dani vai conseguir falar? Oi, meninas, que saudade. Consigo falar, não consigo me apresentar. Tem uma criança pulando atrás de mim na cama nesse momento. Mas a gente quer conhecer ela também. Pode pôr ela aí. Eu vou mostrar a carinha da minha pequena de cocô nesse momento. Oi, dá oi, Patia. Delícia. E uma barriga de 35 semanas, né? Menina, Nossa, que linda, mais Dani! Tá maravilhosa. Então é isso. Linda. Meninas, eu tô longe de ter experiência com medicina baseada em evidências que vocês têm. Eu vou falar um pouquinho da minha vida prática como pediatra geral e hematologista, né? Então, eu sempre brinquei com vocês que passavam comigo quando estavam no ambulatório aí, que a anemia ferropriva é a doença mais difícil de se tratar que eu conheço, porque a mãe não vê a criança doente, né? É um menino que está brincando como outro qualquer. Só que a deficiência isoladamente, ela já está associada à redução de resposta a infecções, atraso de desenvolvimento, e muitas vezes ela vem numa população carente, numa população que socialmente e economicamente o incentivo é muito menor, os estímulos dessa criança são muito menores. Então, assim, eu achei essa aula ótima. A nossa discussão em relação à profilaxia desde os 3 meses, ela vem desde quando a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou essa diretriz, que ninguém encontrou de onde eles tiraram esse dado de iniciar com 3 meses, independente de sermos, sim, um país com alta prevalência, a gente não sabe de onde veio a referência da Sociedade Brasileira de Pediatria. E hoje a gente ainda tem um problema enorme, né, que é a rede social, né, porque tá cheio de pediatra na rede social e é assim, doutora, quando eu tenho que começar a suplementação de ferro? Minha médica mandou começar com 6 meses. Sua médica está errada. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda aos 3 meses. Acabou, morreu. O assunto é esse. Eu não começo com 3 meses, eu começo com 6, como rotina, exceto nos prematuros, baixo peso, aí tem as outras questões. E uma pontuação que eu vi que a Júlia falou da Academia Americana de Pediatria, que recomenda a partir dos 4. Só para lembrar que a Academia Americana de Pediatria também incentiva o início da alimentação complementar a partir de 120 dias de vida. Então, eles vão na mesma linha dos outros guidelines, que a suplementação ela deve começar quando você começa a alimentação complementar. Só que lá eles têm por hábito ainda começar entre 4 e 6. Então, é por isso que tem essa divergência específica. Mas a maioria dos lugares coloca os 6 meses. Em relação à triagem, eu fico muito preocupada com essa recomendação do UpToDate de fazer só hemograma, porque a gente sabe que a deficiência isolada está associada com isso tudo que eu falei. E quando você pede um hemograma que já tem anemia, o seu estoque de ferro já foi todo depletado. Então, você está perdendo a oportunidade de fazer um diagnóstico precoce de uma deficiência, uma intervenção precoce, um tratamento por um tempo mais curto, em que você melhora a adesão, porque a adesão é muito ruim. Eu recebia muito no ambulatório crianças refratárias ao tratamento com ferro, que quando eu ia sentar com a mãe, na verdade, elas não eram refratárias, elas não usavam ferro. A mãe dava 15 dias, aí manchava o dente, aí o cocô ficava preto, aí ficava constipado, ela parava de dar, porque o menino dela estava ótimo. Quando você senta e explica para essa família a importância de tratar adequadamente pelo período que se é indicado, a resposta é outra. Eu já vi menino sair de hemoglobina de 4, chegar para mim com 2 meses com hemoglobina de 10,5, porque a mãe, a partir daí, começou a tratar direito. Então, eu acho que a gente precisa, além de tudo, então, como eu falei que eu ia falar de prática, ter tempo para conversar com as famílias. Com as consultas hoje de 15, 20 minutos, você não tem tempo para explicar que esse menino não pode tomar esse ferro com leite, que o leite vai diminuir a absorção. Você explicar a questão nutricional, as nossas crianças acima de 1 ano tomam, a maioria delas, mais do que 1 litro de leite, e é leite integral.
não é leite modificado. Então, acho que o caminho é esse. Eu sou super a favor de fazer a ferritina como triagem inicial. Uma coisa que eu fazia muito, e agora eu vou até estudar essa questão do PCR, era, em vez de pedir PCR associado pensando em inflamação, principalmente no SUS, onde, né, a nossa população tem muita dermatite, né, muita lesão que é inflamatória, que pode mesmo falsear a ferritina, eu fazia associado um outro exame de estoque, ou índice de saturação, ou capacidade total de ligação do ferro. Mas pensando em custo, que a Cris falou, eu acho que isso aumentaria o custo. Então, é uma coisa a se pensar assim. Então, essa é a minha opinião, assim, singela, perto de vocês que sabem tudo dessa área. Obrigada, Dani. Que bom que você assistiu a aula. Nossa, muito gostoso. Obrigada. Obrigada. Oi, gente. Alô? Oi, Gabriel. Eu não vi a aula, porque eu só vi a mensagem que foi adiantada. Depois, peguei o debate aí, né? Já tinha lido esse guideline novo, né, de rastreamento, né? Tem um guideline muito bom da OMS, né? Eu acho que é o mais confiável que a gente tem, né? De prevenção e tratamento, né? Então, esse grade aí da prevenção já tem, né? Já tá pronto, né? Tinha feito até um exercício justamente com esse guideline da OMS e o da SBP de prevenção e tratamento com os meus alunos das ciências médicas, né? A ideia do exercício era que a turma, né, cada um fizesse uma avaliação, né, usando uma ferramenta de avaliação de guideline, de confiabilidade do guideline, né? Um checklist, né? Fazer dos dois sobre uma recomendação específica, né? Então, acho que quem já leu os dois já imagina a grande diferença que deu, né? Então, na minha breve experiência na atenção primária, né, aí no CGP, eu sempre tentava passar para os residentes que em atenção primária menos é mais, né? Acho que se cria muita, né, tem sempre uma coisinha ali que favorece essa mentalidade do médico ativo, né? O médico tem que fazer alguma coisa, né? Se o médico não prescreve um medicamento, se não pede um exame, se, né, não faz um rastreamento, a impressão é que não está fazendo nada, né? E a grande maioria a gente vai monitorar, né? Tem rastreamentos que realmente têm um impacto importante em desfecho, né? Então, sempre fala, quando está falando de rastreamento é uma intervenção, né? Então, essa intervenção, ela tem redução absoluta de risco, ela tem NNT, né? Eu não quero fazer um rastreamento para achar mais ferropenia. Eu quero fazer um rastreamento porque eu quero mudar o desfecho dos pacientes, né? Então, a gente vê muito isso, assim, né? Muita proposta, às vezes especialista também propondo, né? Ou propondo o peixe dele, né? Tipo, ó, tem que fazer rastreamento da doença tal, né? Tem que fazer rastreamento da doença X. E não tem uma evidência a favor disso, né? Aí no grupo, a Thais até propôs, né? Fazer um de rastreamento de dislipidemia, né? Que é uma coisa que se faz muito, e vem aqueles valores ali, né, 250, 220 aí, né? Isso muda, né? Isso é um fator de risco para cardiovascular para essas crianças, né? A gente fica transpondo coisa de adulto de 50 anos para criança, né? E até mesmo dentro dos fatores de risco para doença cardiovascular em adultos, o colesterol isoladamente é o que menos impacta, né? Tem um impacto menor. Então, é muito bom. Gostei da ideia de fazer um protocolo de triagens, né? E realmente, assim, eu acho que a pediatria trabalha muito pouco isso de forma adequada, né? Eu lembro que eu usava muito mais os protocolos da Academia Americana de Medicina de Família do que da de pediatria para fazer rastreamento, porque tinha muito conflito de interesse nos guidelines, né? Porque mais exame, mais alteração, mais remédio, né? Então, a gente tem que dosar realmente aonde que vai, né? Sobre a questão da ferritina, eu geralmente não pedi o PCR junto, né? Mas caso viesse normal, né? E tivesse uma história clínica de uma infecção próximo, né? A coleta, eu acabava repetindo,
né? Não sei se isso era mais custo-efetivo do que já pedir o PCR junto, né? Então, essa é uma dúvida aí, né? Seria interessante também que os nossos preceptores da atenção primária participassem também dessas discussões, que eles fossem convidados, né? A gente sempre fala, né? Ó, vamos discutir um tema de alguma especialidade específica, né? Traz também o preceptor da área, né? Traz o especialista até para dar né? Aquele insight de quem está na prática, né? A gente fez isso algumas vezes em outros clubes de revista, né? Lembro bem daquele clube de revista sobre o canabidiol, né? Nunca prescrevi canabidiol, né? Não trato crianças, né? Ambulatorialmente que seriam candidatas, né? Traz especialista aqui para trazer a visão dele também, né? E é isso. Parabéns pela escolha do tema. Depois vou procurar a apresentação para ver. Obrigada, Gabriel. Até era pelo de dislipidemia que eu queria ter começado, mas aí pela prevalência e pela questão mesmo da anemia ferropriva ter essas particularidades, a gente acabou optando por começar pelo da anemia, mas tem vários assim que a gente consegue fazer mais ou menos uma coisa parecida. A gente vai ter que acabar fazendo esse protocolo, não tem jeito não. Ai, gente, eu até mandei uma mensagem, eu vou ter que sair, desculpa, tá super corrido, a gente vai ter que até que rediscutir os clubes de revista, né, grupo de PSDE, que eu não consigo sexta à tarde, mas foi bom que eu consegui, né, dar um pulinho aqui, Bárbara. Eu vi quase toda a sua apresentação, ainda bem. Ótimo, obrigada por viu, todas Bárbara? as considerações, eu acho que a gente pode aprofundar mesmo no tema. Parabéns. Obrigada pelo esforço, viu, Bárbara, de ter vindo, tá? Ah, imagino. Até mais, gente. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Acho que Será que alguém mais quer colocar alguma coisa? O Paulo tinha colocado aqui no chat sobre essa questão de adesão, pensando em saúde pública, qual o custo de utilizarmos uma formulação que não incentiva o uso? Há algum estudo que toque nesse ponto? Eu não entendi muito bem a pergunta. Eu também não. Paulo, quer falar? Oi, gente. Não, falando rapidinho. É porque isso é uma coisa que a Juliana Goulart falou assim, muito rapidamente nas nossas discussões, porque não era, assim, a gente não teve nenhum paciente especificamente com esse problema, mas ela ela já tinha colocado que pensava nisso como um grande problema da nossa pediatria geral, né? A gente usa uma formulação do sulfato ferroso que a gente sabe que, assim, ela é pouco palatável, né? E ela tem muitas especificidades na administração, né? Para melhorar a absorção dela, a gente sugere que ela seja feita 30 minutos antes do almoço, com suco cítrico de preferência. E aí, assim, qual que é a chance, né, de uma mãe que tem mais de um menino ou uma criança que a gente sabe que dá muito trabalho, né, dela conseguir parar meia hora antes da refeição e oferecer isso com um suco de limão. Então, assim, e aí ela estava falando que, assim, que isso era uma coisa que despertava curiosidade nela, e aí, como ela falou que não ia poder assistir a aula, eu aproveitei para colocar esse ponto aí, sabe, assim, e quanto que, né, como a Júlia falou que as consequências de uma anemia ferropriva elas se estendem, né, por muito tempo. Queria saber se você tinha visto alguma coisa nesse sentido, assim, de como que essa dificuldade que a gente tem em usar a formulação que tem disponível no nosso sistema público, se alguém já pensou em pesquisar isso, né, assim, colocar isso dentro de um contexto de um estudo clínico. Entenderam? Mais ou menos o que eu quis dizer? Entendi. Igual a gente usa outras... Eu acho que nenhum dos ambulatórios do posto de saúde a gente propõe até outra formulação. Você lembra disso? Usa ferropolimaltose, eu acho que a gente até muda a formulação. Mas eu não vi nenhum estudo em relação a isso, não. A gente depois podia procurar mesmo. Pois é, assim,
tem algumas formulações que têm uma disponibilidade muito maior, né? E uma dificuldade de oferecer também que é muito menor, né? Então, assim, bom, porque talvez seria interessante a gente usar ela no SUS, entendeu? Ia ser bem melhor mesmo. E olhando em relação às gotas, parece que a questão do custo não fazia tanta diferença. E acabava que a gente prescrevia esse no posto. Na sua pergunta, Paulo, tem duas perguntas pico, né? Uma de efetividade, né? Então, a primeira coisa, então a gente sabe da eficácia do sulfato ferroso, né? Intrínseca, e a efetividade é o quanto que ele muda no mundo real, né? Então, essa é a primeira pergunta. O protocolo da SBP fala que, né, afirma que fórmulas mais palatáveis têm uma adesão maior, mas é uma evidência declaratória, não tem nenhuma referência mostrando que, olha, foi feito um estudo comparando essas fórmulas mais palatáveis e realmente a adesão ou o resultado em aumento da ferritina é melhor com essas fórmulas, né? Eu não conheço, não procurei a fundo, né? Eu acho que essa seria o primeiro passo. Né? Se eu provar que uma é mais efetiva que a outra, eu posso discutir custo-efetividade. Né? Quanto que uma é mais efetiva que a outra? Né? Porque sem o dado de efetividade, eu não posso discutir custo. Né? Eu acho que tem outra questão também, Gabriel, que é a questão do tempo, sabe? É um tratamento longo demais. Gente, a gente consegue adesão em tratamentos curtos baixa muitas vezes. O paciente, por exemplo, com antibiótico, depois da melhora clínica, acabou. Então, uma mãe que não vê o seu filho doente, não enxerga como tal, tratar ele por meses e fazer uma profilaxia por mais de ano, isso é difícil de ser mensurar também, sabe? Como que isso impactaria? O termo o perfil adesão, a característica adesão junto com essa efetividade que o Gabriel falou. Acho que são vários pontos que a gente pode colocar. Oi, só uma coisa para adicionar. Oi, gente, tudo bem, Mariana? Que com relação à avaliação de palatabilidade das novas formulações, eu acho que é uma coisa que tem que ser entrada na avaliação de custo-efetividade é também um risco de intoxicação. Essas novas formulações, por serem mais palatáveis e até um pouco mais concentradas, eu não sei se vocês tiveram acesso a algumas formulações extremamente concentradas, coisas que a gente não via no João com rotina, que era intoxicação por ferro, que é uma intoxicação complexa de tratamento, que a quelagem do ferro é complexa, que é complicado, que pode gerar, né, uma comorbidade importante, um tempo de internação prolongado. Isso também tem que entrar na avaliação dessas novas fórmulas mais palatáveis, e que nas anteriores, pela concentração ser baixa e também por elas não serem nada palatáveis, não eram problemas comuns da gente observar. É só isso. Tchau. Muito bom. Acho que é isso, então, né, gente? Acho que foi ótimo. Parabéns. Obrigada, então, viu? Obrigada. Boa tarde para todos. Boa tarde. Até sexta, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Parabéns, tchau, Júlia. Obrigada, Thalita. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.